Fala galera do nibvideoaulas.blogspot.com.br, beleza? Minha voz está um pouco diferente hoje por conta do equipamento que quebrou. Estou improvisando com outro microfone aqui. Espero que não fique ruim, eu não sei a qualidade que vai ficar no resultado final. Mas a aula de hoje é inspirada na dúvida do aluno Douglas, que mandou um e-mail para o nosso site falando que viu uma outra planilha, comentando. E essa planilha ela tinha um botão que permitia fazer impressão diretamente para a impressora, óbvio, né? Então, expliquei para ele que isso é feito através de uma macro, mandei o código para ele, evidentemente, e resolvi trazer isso para a aula também, porque a macro de impressão é uma macro não só útil, como tem vários elementos ali que podem, em algum momento ou outro, serem aproveitados no código de vocês. Então, não só vamos aprender a mandar um conjunto de dados para a impressora, como vamos aprender a criar, a modificar as propriedades dela, ao invés de mandar diretamente para a impressora, que foi a dúvida original. É possível fazer isso também com o que nós vamos aprender hoje. Então você vai ser capaz de mandar uma planilha para a impressora diretamente de uma macro, como também você vai ser capaz de modificar alguns dados de impressão antes desse arquivo chegar na impressora, ok? Antes de mais nada, convido vocês a visitarem o nibvideoaulas.blogspot.com.br. Não é só nosso blog, é nosso site mãe, a nossa página onde ficam nossos anúncios, nossos parceiros, as apostilas que mantêm as videoaulas no ar. É lá também que nós botamos as nossas notícias. Sempre que sabe uma coisa bacana, que vale a pena, nós postamos lá. Então ajuda bastante, nos motiva quando vocês visitam a nossa página, ok? Deixe seu comentário, mande seu e-mail. Não dá para responder todo mundo, mas sempre temos o cuidado de tentar ler, trazer as dúvidas para as aulas, então vale a pena o contato de vocês, ok? E também convido vocês a visitar o nosso parceiro, Copperbyte Cursos Online. Estamos aí com uma parceria, montando curso de Excel básico com eles lá. Em breve vai estar no ar. É um site voltado para capacitação profissional, tem cursos gratuitos também. Eles oferecem cursos com certificações, então vale a pena fazer uma visita, ok? Vamos à nossa planilha, ela está aberta aqui. É uma planilha de alunos com 42 nomes. Todos os nomes foram gerados por um software de geração de nomes aleatórios, então se o seu nome aparece aqui, me desculpe, foi uma tremenda coincidência. Nosso objetivo é criar uma macro que faça a impressão dos dados da A1, ou seja, onde tem um título, até a H47, que é onde termina meu último dado. Ou seja, meu software vai selecionar a tabela inteira. E eu quero acionar isso através de um botão. Ok? Vou apertar Alt F11. Meu editor de Visual Basic foi aberto. Vou em Inserir Módulo. Como eu quero ir um pouco além da dúvida do Douglas, eu vou criar além da macro, vou botar aqui Subimprimir, que vai ser a nossa macro de impressão. Vou criar uma macro chamada Prévia, porque eu também quero mostrar para vocês que é possível criar, chamar a prévia, chamar outros recursos durante a impressão. Vocês não precisam fazer tudo que eu vou fazer em aula, mas vale a pena aprender o comando, beleza? Vou primeiro trabalhar com a prévia, porque eu vou chamar ela dentro da minha outra macro. Para ela eu vou precisar de uma variável que vai ser o resultado de uma message box. Vou abreviar para poupar tempo, resp.s vbmsgbox_result, essa macro aqui. Aperto Enter. Resp vai ser uma variável que representa o resultado de uma message box, ok? Eu vou pedir para ele poder mostrar a prévia dos itens selecionados. Eu vou selecionar esses itens em uma outra macro, então eu não preciso saber que dados são esses, eu vou chamar esses dados. Então, como é que eu chamo os dados selecionados? Como essa macro vai ser chamada pela macro de cima, então eu vou botar Active Window, ou seja, a janela que está ativa, porque dependendo do projeto que eu estou fazendo, pode ser qualquer janela. Ponto Selected Sheets, ou seja, planilhas selecionadas, porque ele vai trabalhar com a macro de cima que vai fazer as seleções de planilhas. Ponto Print Preview. O que nós fizemos aqui, nós dissemos para a nossa macro que eu quero
que a janela ativa seja a planilha selecionada e que seja impressa prévia. Ou seja, vai mostrar o que vai aparecer na sua impressora antes de ir para a impressora. Aperto Enter. Ok. O usuário vai ver, ele provavelmente vai fechar a janela de impressão independente do que ele for fazer depois. Então é o seguinte, eu quero dar a opção do usuário cancelar a impressão assim que a prévia for fechada, porque às vezes ele está imprimindo alguma coisa errada. Então eu vou usar minha variável resp igual a MessageBox continuar com a impressão, boto vírgula, VB e a Snow, isso é extremamente importante para o nosso código, e fecho a minha MessageBox. Ok? Precisar pode pausar o vídeo, já trabalhamos com a MessageBox de sim ou não, que é essa MessageBox que nós acionamos. Nesse momento minha variável já sabe a opinião do usuário, para isso eu preciso abrir uma condição. Apertei Tab aqui para separar um pouquinho. If, ou seja, se resp, né, a nossa resposta for igual a VB no, ou seja, se o usuário disser não, então o que? Then, então, pulo uma linha, boto end. End é literalmente fim, ou seja, acabou aqui a macro. Independente da que parte de operação eu esteja. O usuário disse não, acabou, encerrou a operação. Eu também aviso que acabou meu if. And if. Beleza, até o momento nós só criamos uma macro de prévia. Não tem nada de impressão aqui, beleza? Essa macro também vocês podem descartar ela depois. Eu estou criando aqui porque eu quero deixar a nossa macro bem completa. A macro lá de cima, imprimir. Mas se não for útil para vocês, vocês não precisam usar esse código. A prévia está pronta. Eu vou lá em cima na minha macro imprimir. Aqui sim nós vamos trabalhar com a nossa impressão que vai ser mandada para a impressora, né? A impressão mesmo em si. Primeira coisa que eu preciso mostrar para minha macro, selecionar para minha macro, é a planilha, ou seja, aquela abinha do meu arquivo que está os dados que eu quero. Então vou escrever sheets, que é planilhas, abro parêntese, abro aspas e escrevo o nome da minha planilha conforme está ali no meu projeto do Visual Basic, que é planilha 1. Quanto mais próximo, mais parecido que tiver aqui, melhor, tá? Inclusive as maiúsculas. Fecho parêntese. Ponto que? Ponto select. Aperto Enter. Selecionei a planilha. Nesse momento minha macro está com ela selecionada. Ele reservou ela para poder trabalhar com ela. Além da planilha, eu preciso explicar para minha macro que eu quero um intervalo específico dessa planilha. Já trabalhamos isso em outra aula. Como é que é intervalo? Intervalo é range. Abro parênteses, sempre que eu quiser fazer intervalos eu boto range. Abro aspas, porque o Excel trabalha com texto. É da onde até onde? Da A1 até dois pontos, H47. Como se eu estivesse fazendo uma função do Excel mesmo. Aliás, nós estamos fazendo uma função do Excel, só que dentro da macro. Fecho aspas, fecho parêntese e faço o quê? Eu boto ponto, select, porque estamos selecionando ela. Aperto Enter. Nesse momento eu tenho tanto a planilha quanto o intervalo de células selecionados. Eu quero oferecer ao usuário uma opção de cópias. Se você não quiser oferecer, basta ignorar isso aqui. Eu boto cópias, porque o cópias vai ser uma variável. Não vou declarar ela porque eu quero que seja uma variável que seja destruída após a fim da macro. Igual ao que? A input box. Aprendemos isso em outra aula. É uma ferramenta que vai permitir o usuário digitar uma informação. Abro parêntese, abro aspas. Quantas cópias? Fecho parêntese, fecho aspas, fecho tudo. Aperto Enter. Prontinho. Eu agora perguntei ao meu usuário quantas cópias ele quer. Aperto Tab. Nesse momento, se eu for trabalhar com a prévia, eu chamo a macro prévia. Ele vai executar toda a operação de prévia antes de ir para a impressão. Assim o usuário vai saber o que foi selecionado e o que vai ser impresso, beleza? Para isso eu queria aquela macro ali embaixo. Só para isso. Agora sim eu vou trabalhar com a ferramenta de impressão. A ferramenta de impressão pertence ao programa. Pertence ao quê? À aplicação. Então boto application. Ponto. Agora eu chamo a caixa de diálogo. Dialogs.
ou seja, estou chamando os diálogos da aplicação. Eu tenho que especificar qual diálogo que eu estou chamando, ou seja, qual caixinha de opções que eu estou chamando. Eu abro parêntese. Ele vai me dar várias opções aqui. Eu quero add impressão. Vamos procurar aqui junto. Impressão é print, então tá lá para baixo. Devagarzinho aqui. Aqui, Xdialog Printer Setup. São as configurações de impressora. Fecho o parêntese. Ponto show, que é literalmente exibir. Mais uma vez, se você não quiser dar opção, quiser mandar direto para a impressora, essa é outra parte do nosso código que você pode ignorar. Eu estou tentando fazer um código mais completo, depois você vai selecionando aquilo que você quer utilizar na sua planilha. E agora o verdadeiro comando de impressão, que é o selection, ou seja, seleção. Aquilo que eu selecionei aqui em cima vai ser utilizado agora aqui embaixo. Selection. Print out, ou seja, a saída da impressora. Eu vou especificar o número de cópias, então cópias vai ser igual copies. Como eu estou especificando uma propriedade, eu tenho que botar 2 pontos depois igual, beleza? Não basta botar igual. Se botar igual, ele vai entender que é uma variável. Não é uma variável, é uma propriedade. Então 2 pontos igual. Como eu estou usando uma variável em cima, eu boto int para especificar que é uma integer, um número. Abro parênteses e boto a variável. Se eu não quiser usar uma variável, basta botar literalmente número. Se eu botar, por exemplo, 1 aqui no lugar disso aqui, de int cópias, ele vai imprimir uma cópia. Se eu botar duas cópias, sem perguntar ao usuário, beleza? Eu estou usando uma variável aqui, então por isso eu coloquei int e cópias entre parênteses, beleza? Aperto espaço, não, aperto vírgula. Eu vou utilizar uma opção chamada collite, que é uma função assim, de colisão de dados, né? Ele vai fazer uma comparação de dados. Não tem muita prática no nosso código, muitas vezes funciona sem, mas eu gosto de deixar aqui porque tem gente que tem problema dependendo da versão do Excel. Então boto 2 pontos igual true, só para deixar habilitado mesmo. Na maioria das vezes nem precisa utilizar, você pode tentar sem também, beleza? Aperto Enter e a minha macro, deixa eu deixar maiúsculo aqui para ficar bonito, está pronta. Lembrando que se você quiser fazer igual o Douglas, mandar a impressão direto, basta utilizar apenas o comando de seleção e esse comando aqui embaixo, select.printout, e especificar manualmente o número de cópias que você quer, beleza? O collite, algumas vezes você não precisa nem utilizar na macro, você pode tentar sem também. Coloquei aqui porque eu sei que pode dar um problema. Ok? A minha macro está pronta. Se ficar dúvidas, deixe nos comentários. Vamos testar a macro? Vou lá na minha planilha. Vou na guia desenvolvedor. Inserir. Controle de formulário e botão. Vou botar um botão aqui no cantinho. Tem que escolher uma variável. Nós temos duas nesse momento. A variável, perdão, a macro. Eu vou escolher a macro imprimir. Aperto OK. Altero o texto aqui para imprimir. Clico fora. Meu botão está pronto. Vamos testar. Cliquei aqui. Quantas cópias? Vou botar uma. Aperto OK. Abriu a caixa de visualização. Eu vejo que está tudo bonitinho, tudo direitinho. Fechar a visualização. Continuar com a impressão. Vou botar sim. Abriu a caixa de diálogo. Eu tive que colocar essa função até porque eu não vou gastar a minha impressão aqui. Eu vou imprimir em PDF para que vocês possam ver a impressão no meu computador, já que vocês não têm acesso à minha impressora. Vou colocar Microsoft Print to PDF, que é uma simulação de impressão só que no arquivo. Vou apertar OK para que vocês possam ver a impressão. A impressão está ocorrendo. A impressão acabou. Como eu imprimi para um arquivo e não para uma folha, em vez de ele emitir um papel, ele vai pedir para me salvar essa impressão em algum lugar. Vou botar na área de trabalho para que vocês possam ver. Vou dar o nome de teste e aperto salvar. Minha página foi impressa virtualmente, porque era a única forma de vocês verem, mas se fosse no papel teria saído, era só na impressora lá. Vou na minha área de trabalho, teste.pdf, vou abrir aqui. Abrir com... Cadê meu Adobe Reader?
Vamos visualizar a impressão. Está aqui. Era assim que ia sair na impressora. Se for colorida vai ser exatamente como está aqui. Se for preto e branco vai sair com tons de cinza. Ok, pessoal. Foi isso. Essa foi a dúvida do Douglas. Espero que também tenha sanado a dúvida de outras pessoas. Se ficou dúvida ainda, se você quer saber um outro tópico, manda uma mensagem pra gente, ou nos comentários, ou por e-mail. Espero que tenha gostado da aula. Convido novamente você a acessar o univevideoaulas.blogspot.com.br. Se gostou do vídeo, bota gostei, compartilha nas suas redes sociais, seja se você estiver vendo no Facebook, se estiver vendo no YouTube, que isso ajuda bastante no nosso trabalho. Também convido vocês a curtir a nossa fanpage no Facebook, se não curtiu. Tem um atalho no blog. Eu também deixo geralmente no final do vídeo o endereçozinho aí na tela. E também convido vocês a conhecerem o Cooper Básicos Online, nosso novo parceiro. Ok? É isso aí, galera. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço.